Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da metodologia do culto, batalha espiritual. Acabamos de falar como combater esses espíritos malignos, né? Ensinando, exortando com amor, orando, intercedendo. As armas que Deus nos deu, a sabedoria para ensinar as pessoas. Esses vídeos já têm essa finalidade de te colocar o entendimento do que é o culto, do que acontece antes, durante e depois do culto. Nós precisamos ter essa noção, porque muitas vezes nós banalizamos o culto. Eu mesmo vejo muita gente banalizar o culto, trocar o culto por qualquer coisa. É muito sério isso. E o jeito que a gente trata o culto é o jeito que a gente trata a Deus. As pessoas dizem, eu posso servir a Deus em casa. As pessoas não vão servir a Deus em casa, porque a palavra sempre está nos instruindo a estar em grupo, certo? Então, há essa batalha espiritual. Nós estamos nesse capítulo da batalha espiritual. E eu quero falar hoje da batalha antes, durante e depois do culto. Eu já vim falando isso, né? Que é uma batalha antes, para as pessoas não virem à igreja, certo? As pessoas que são mais fracas, as pessoas que ainda não têm a noção do que é o culto, as pessoas que não entenderam o que é o culto, as pessoas que trocam o culto por qualquer coisa. Então é uma batalha espiritual para as pessoas não virem ao culto. Bom, isso eu falo dos cristãos, que dirá das almas, das pessoas que ainda não são cristãs, que não professam a mesma fé que nós, que não têm o entendimento, a dificuldade que é para essas pessoas chegar até a igreja. Por isso que nós que vamos ministrar o culto, nós sempre temos que pensar nisso. Nós não vamos dar uma ministração sem pé, sem cabeça. Nós não vamos falar coisas de nós mesmos. Nós não vamos fazer um culto de qualquer jeito, porque talvez aquela pessoa deu a própria vida para estar ali. E talvez aquela pessoa seja a última vez que ela veio ao culto. Acontece de morrer. Já aconteceu aqui, né, de pessoas vir numa sexta-feira e numa terça ou numa segunda-feira falecer. Então a última chance da pessoa, eu que faço culto, então eu não posso levar esse tipo de mover essa situação que eu sei que acontece, eu levar de qualquer forma o culto. Eu tenho que ter muita responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande para eu estar ministrando. Por isso que eu não posso fazer de qualquer jeito. E é essa a intenção do meu espírito ao entrar nesse tema, metodologia de culto. Bom, aí é uma luta no culto, certo? As pessoas fazem o culto de qualquer jeito, as pessoas não dão valor ao culto, do próprio culto, as pessoas não estão no culto com o espírito, com a alma, estão em outro lugar, o corpo está presente, as pessoas fazem um culto para si mesmas, não para Deus, fazem um culto errado. Há uma batalha espiritual muito grande, coisas que às vezes acontecem para nos tirar o foco de cultuar Jesus, de cultuar a Deus. Hoje nós estamos fazendo cultos para os homens, culto para as pessoas, e isso vai acabar, isso tem que acabar, porque o culto é para o Senhor e as manifestações dele são para nós. Se nós cultuarmos certo, as manifestações dele de bênção, elas já estão aqui, elas já aconteceram. Nós simplesmente vamos tocar, nós vamos provar isso. E há também uma batalha depois do culto, certo? O Jesus ensina isso na parábola do semeador, né? Que depois que a palavra é lançada, vem os desafios para aquela palavra sumir. Se o coração for pedregoso, cheio de pedras, a palavra não tem raiz. Se cair à beira do caminho, vem o inimigo e rouba a palavra. Então, há uma batalha depois do culto. Para quê? Para que a gente perca aquilo que a gente entendeu. Isso acontece demais. Quantas pessoas dizem assim, poxa, no culto de domingo eu tive tanta ministração de Deus na minha vida, eu compreendi, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. No outro domingo a pessoa já não tem mais nada, porque durante a semana ela foi perdendo aquilo que ela recebeu. É difícil receber por causa da nossa carne, da nossa alma, quando a gente não tem entendimento. Oséias 4,6, meu povo perece porque falta entendimento. Então a gente não tem entendimento, às vezes fica complicado de receber, porque nós não temos entendimento para receber. Mas
difícil também é manter aquilo que você recebeu. Então é uma batalha depois do culto. Portanto, dentro desse viés de uma batalha espiritual antes, durante o culto e depois do culto, há toda essa batalha acontecendo, muitas vezes sem que percebamos, sem que notemos, mas nós precisamos estar conectados com isso. Então, quando você vê o vídeo, você vai se conectar a essa realidade quando você vier à igreja, certo? Você já vai saber que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, ele anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele não está tão longe assim, ele está aqui para atrapalhar. Repito, ele não pode, em hipótese alguma, impedir Deus de agir, mas ele pode fazer com que nós, os seres humanos, simplesmente não estejamos no lugar certo, na hora certa, da maneira certa para receber. Ele pode atrapalhar nos usando, certo? E há uma passagem nas Escrituras que fala muito a respeito dessa batalha espiritual. Antes, durante e depois do culto. Está lá em Gênesis, no capítulo 4, Caim e Abel. Essa passagem em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, ela fala muito a respeito dessa batalha espiritual antes, durante e depois. Esse capítulo ele é muito revelador para nós e ele fala muitas coisas de muitas maneiras. E eu vou usar uma dessas maneiras para falar com você aqui agora, nesse vídeo. Veja bem que chegou o momento deles cultuar a Deus, deles trazer uma oferta, certo? Então, eles tinham que trazer uma oferta no culto. Eles iam cultuar a Deus e era um culto de entrega de oferta, certo? Ou seja, olha só, desde o começo, desde o princípio, desde os primórdios tempos, os seres humanos que vão servir a Deus, que vão buscar a Deus, eles têm o costume, o ato de ofertar, de trazer oferta, porque esse ato de ofertar, de trazer oferta, não é um ato apenas do homem em si para Deus, mas é um ato de Deus, é uma vontade de Deus que o homem faça assim. Então o culto era uma entrega de oferta e eles prepararam a oferta antes. Veja que Caim preparou a sua oferta, ele era lavrador da terra e ele preparou a sua oferta, e Abel, que era pastor, ele preparou a sua oferta separando as primícias, né, do seu gado, do seu rebanho. Veja que os dois prepararam a oferta, mas a batalha espiritual já está aí, antes de entregar a oferta, antes do culto, o preparar a oferta. Portanto, é muito importante a gente se preparar para o culto, porque a batalha espiritual, Caim, ele preparou a oferta e ele era influenciado pelo maligno para preparar essa oferta. E muitas vezes nós estamos influenciados também pelo nosso coração duro e pelos espíritos malignos ao preparar o nosso culto e a preparar a nossa oferta. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque Deus, ele não é um Deus que recebe qualquer coisa. É do meu coração, eu dou. Quando eu me converti tinha muito essa conversa. Eu estou dando essa oferta aqui, é do meu coração. Eu estou cantando essa música aqui e essa música é do meu coração. Estou fazendo do coração, Deus aceita. Não, porque muitas vezes o nosso coração ele é muito miserável, ele é mesquinho, ele é sujo e ele é avarento, e nós estamos dando do coração, e é verdade, mas nós estamos dando lixo para Deus. Nós estamos dando lavagem para Deus, sobra para Deus, as moedinhas da padaria, as moedinhas do açougue, nós estamos ajuntando e falando que é o nosso coração. Nós não temos nem vergonha de falar, né, que é o nosso coração, é assim, o resto dá para o Criador de todas as coisas. Então, Caim, ele cometeu erros ali já, preparando a sua oferta, porque a sua oferta não foi aceita. Ou seja, no preparo, porque havia um dia determinado para entregar. Isso quer dizer que antes eles tinham que preparar, já havia marcado a data e eles tinham tempo para preparar essa oferta. E Abel foi pegando das primícias do seu rebanho. Abel foi pegando as primeiras. Abel, ele fez algo completamente diferente. Ele preparou a sua oferta, o melhor da sua oferta, o melhor de tudo. Então, havia uma batalha espiritual já para preparar o culto e preparar a oferta para trazer.
e eles já foram abençoados e amaldiçoados no antes, no preparo, no antes do culto, no antes da entrega da oferta. Então fala muito dessa batalha espiritual. Nós temos que ver o que nós trazemos para Deus. Nós não devemos vir de mãos vazias sempre na casa de Deus. Isso não quer dizer que todo culto que nós viermos nós temos que trazer uma oferta. Não, talvez não seja isso se você não tem a condição para isso, mas você nunca pode apenas trazer a si mesmo. Você tem que trazer a tua oferta para Deus. Você tem que trazer o teu melhor para Deus, aquilo que é melhor. O mundo contesta isso, as pessoas falam muito mal dessa mensagem, mas infelizmente nós não vamos seguir o mundo, ficar com medo para ter o agrado do mundo. Nós fomos chamados para desagradar o mundo. O mundo não pode ficar feliz com a gente e ficar batendo nas nossas costas. O mundo tem que nos odiar. E uma das mensagens que o mundo odeia é essa de trazer dízimos e ofertas. Justamente porque isso é uma maneira de cultuar Deus muito forte, que é presente desde os tempos primórdios. Então eles prepararam a oferta, né? Abel preparou, foi separando as melhores. Caim talvez tenha pego ali rápido alguma coisa, rapidamente, não preparou, e isso definiu se eles iam ser aceitos ou rejeitados. Então começa o culto e vem a hora da oferta. E diz ali a Bíblia, em Gênesis no capítulo 4, versículo 1 ao 8, conta essa história, que no meio desse culto, então eles estão no culto, a batalha espiritual no culto. Eles estão entregando oferta e Deus aceita Abel primeiro e a sua oferta. Por que Deus aceita Abel? Porque Deus aceitou a vida dele, ele fez aquilo pela fé. Depois lá no Novo Testamento é nos esclarecido que ele fez isso por fé, que ele deu uma oferta de fé, ou seja, não foi uma oferta da cabeça dele, não foi uma oferta do coração dele, foi uma oferta de fé, e por isso que agradou a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus aceitou a Abel e a sua oferta, e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Olha, então nós vamos entender, fica muito simples entender. Se Deus aceitou a oferta de Abel, o Novo Testamento, no capítulo 11 de Hebreus, vai falar que Deus aceitou por causa da fé que ele teve. Ele preparou a oferta pela fé, ele deu pela fé, ou seja, ele não deu coisas que eram simplesmente do domínio humano dele. Aí eu vou dar essa sobra. Não, ele fez algo que tinha fé naquilo lá. Não era qualquer coisa, era um ato de fé, certo? Então era algo grande, não era algo que estava só na limitação dele. Ele não comparou a oferta com a vida dele. Se eu der tudo isso vai me faltar. Não, ele usou fé e ele deu. Então por que Deus rejeitou a de Caim? Porque lhe faltou a fé. Se Deus aceitou a dele pela fé, de Abel pela fé, é óbvio que a de Caim foi rejeitada porque não teve fé. E quando não existe fé, não tem agrado a Deus. Isso quer dizer que Caim, ele deu da cabeça dele qualquer coisa, de qualquer jeito. Não tinha fé, não tinha aquela fé de agradar a Deus, não tinha a fé de dar o melhor a Deus. Simplesmente ele deu algo da cabeça dele e ele foi rejeitado. No meio do culto está acontecendo isso. De alguma maneira a oferta de Abel é aceita. Alguns dizem que caiu fogo do céu e aceitou a oferta de Abel e não caiu fogo na de Caim. Há muitas histórias tentando explicar isso, de como que foi aceito e foi visto, notório que foi aceito, foi visto e notório que não foi aceito. Não, o texto não diz isso, mas algo aconteceu ali e mostrou que Abel foi aceito com a sua oferta e Caim não. Então acontece uma batalha espiritual no meio do culto. Ali Caim, ele se propõe matar o irmão. Ele tem ódio no coração, ele tem inveja no coração. Dentro do culto, gente, é o culto a Deus. Ele não estava no mundo, não estava no campo, não estava no entretenimento, ele estava no culto, ele estava entregando oferta e nasceu nele, no culto, um desejo forte contra o seu irmão, de matá-lo, um desejo de inveja, porque Deus aceitou a oferta de Abel e a rejeitou de Caim. Olha a ação espiritual de Satanás no culto. Nós precisamos prestar atenção nisso, que
que muitas coisas ruins que nascem no coração das pessoas, nascem no culto. As pessoas que vão desviar, eu tenho dito isso muitas vezes, elas desviam no culto, elas não desviam na casa dela, elas não desviam quando elas estão trabalhando, elas desviam no culto, gente. Começa a nascer dentro da igreja, quando elas estão no meio do povo, começa a nascer o desejo de abandonar a igreja, começa a nascer desejos e sentimentos errados, malignos. Foi o que aconteceu com Caim. No meio daquele culto de entrega de oferta, nasce sentimentos nele porque ele foi rejeitado. Mas ele foi rejeitado porque ele faltou a fé, e o outro foi aceito porque teve a fé. Agora, enquanto Caim está ali com o coração cheio de ódio e de inveja, porque ele foi rejeitado, porque ele perdeu a batalha espiritual antes do culto, e agora ele está perdendo de novo a batalha espiritual no culto, porque ele está nascendo nele desejos malignos, terríveis no culto. Abel, ele venceu antes, preparando a sua oferta com fé, trazendo a sua oferta com fé, e Abel estava sendo honrado por Deus ali no culto, recebendo. Então veja que isso acontece muito hoje, de pessoas receber e outras não receber, e pessoas sentir ódio, começar a falar mal de outras pessoas e começar a ver defeitos. Foi o que Caim viu, defeitos em Abel, defeitos no irmão, porque ele não foi aceito. Veja, isso acontece até hoje. Muitos irmãos têm inveja ou falam mal de outros irmãos devido a isso, a não serem aceitos pela fé, a não estarem vivendo a vida da fé. Hebreus 10:38, o justo viverá da fé. Não estão vivendo a vida da fé, não estão cultuando pela fé, e consequentemente não são atendidos, porque não têm a fé, e começam a ter algum sentimento, começam a ter alguma coisa contra as pessoas que estão fazendo as coisas pela fé, e está fluindo. Então há desejos e vontade em pessoas que nascem nos cultos. Nós precisamos estar conectados a esse mundo espiritual, para discernir a nossa oferta, para discernir nosso culto, para discernir nossa adoração, para discernir nossa música, para discernir nossos ouvidos ao ouvir a palavra, para discernir nossas palavras de oração ao orarmos, porque isso tudo conta. Muitos são Caim hoje e muitos são Abel. Agora veja que acaba o culto, Caim está muito irado, Caim está com o semblante descaído. A Bíblia diz que ele caiu o semblante. A inveja aliada ao ódio fez com que o semblante dele caísse completamente. Satanás está ali, certamente ele é do maligno, e Abel sai alegre, feliz, regozijante. Mas agora tem a batalha espiritual depois do culto, e Caim nasceu no culto algo muito ruim contra seu irmão, e Abel foi abençoado. Veja que a maldição foi tão grande sobre Caim, porque ele prestou um culto sem pé, sem cabeça. As pessoas estão sendo amaldiçoadas porque elas cometem pecados da carne. Não, as pessoas estão sofrendo na vida porque elas pecam contra as coisas do Espírito, contra as coisas do reino. Foi o que esse exemplo de Caim e Abel é muito forte. E depois do culto, nós conhecemos a história. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso não é o viés do vídeo, nem do estudo, mas Caim mata Abel. Olha o resultado desse culto, olha o resultado da entrega dessa oferta. Olha, começou lá no desdeixo, no relaxo de trazer uma oferta de qualquer jeito, continuou na não aceitação da oferta, terminou nele matando seu irmão. Olha a batalha espiritual. Agora ele recebe essa condenação sobre ele, de que ele matou o irmão. E isso aconteceu tudo por causa da oferta e por causa do culto, gente. Isso é extraordinário pensar isso, que as coisas que foram escritas para o nosso proveito, foram escritas para a nossa orientação, disse Paulo, as coisas do Velho Testamento. Isso quer dizer que isso tem acontecido. Agora, Abel ele é morto, mas o sangue de Abel clama a Deus, e Deus ele tem que fazer um lugar para os mortos agora, que depois foi chamado de seio de Abraão.
Olha a oferta de Abel, o tamanho da oferta de Abel. Quando nós morrermos em Cristo, nós vamos para um lugar onde foi inaugurado por Abel, e Deus teve que preparar para Abel. Olha a oferta dele, nós vamos colher os frutos da oferta de Abel. Então veja que muitas pessoas, elas estão depois do culto com uma vida amaldiçoada, pior, ferindo, matando, falando mal dos outros, ficam como errantes. Tudo que faz não dá certo, porque Caim, ele virou errante, ele ficou vagabundo, tudo que ele fazia não era bom, ele era preguiçoso, as coisas não fluíam, tudo por causa dessa maldição do culto. E muitas pessoas depois contraem isso para a vida, não sabe por quê, acham que é uma macumba, acham que é um feitiço, estão tendo inveja de mim, mas não, meu irmão, a verdade é que o jeito que nós cultuamos a Deus define muitas coisas na nossa vida financeira, espiritual, emocional, sentimental, matrimonial, todas as áreas da nossa vida. Veja que depois que tem o culto, acaba o culto, há uma batalha espiritual para nós sermos derrotados ou vitoriosos. Então que você pegue esses vídeos e você os veja com carinho. Se você viu e depois de um tempo você veja de novo, para sempre você estar cultuando a Deus da maneira certa. Esse vídeo é o último da batalha espiritual. Nós vamos entrar agora no outro capítulo, no terceiro capítulo do ritualismo. Nós vamos aprender muito mais. Graça e paz.